Olá, seja bem-vindo ao Missão CEO, o podcast que te entrega o mapa para o empreendedorismo. Inspire-se, sacadas e uma visão 360 para alcançar o sucesso do seu negócio. Fala, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos no nosso quinto episódio do Missão CEO e hoje nós vamos aprender dicas práticas que podem dobrar o lucro do seu negócio. É isso aí. Para quem assistiu os outros episódios, eu expliquei a diferença de lucro e faturamento. Muitas pessoas descreveriam faturamento nesse título, mas na real é que a gente aprende lucro. Para quem não assistiu, termina esse para depois ir lá nos outros episódios, hein? Vou falar sobre cadeia de suprimentos. Hoje o módulo a aula é sobre logística, que eu vou falar alguns pontos principais que a gente pode já implementar. Inclusive, você terminando de ouvir esse podcast, já pode implementar no seu negócio. Então, cadeia de suprimentos, para quem conhece esse termo, existem vários assuntos para falar. Vou falar sobre 3. Que são processos, estruturas bem definidas para evitar falhas no seu negócio, fornecedores, como selecionar, prazo de entrega e como confiar no seu fornecedor, e estoque, níveis ideais para evitar excesso ou falta de produto. Muito engraçado que a maioria das empresas ela tem ou estoque em excesso ou ela tem estoque faltando, né? Ela não consegue organizar esse estoque. Então vamos lá, vamos falar sobre processos. Quando você tem processos bem estruturados, bem alinhadinho, você consegue evitar várias coisas, como retrabalho, reduzir erros e garante a eficiência do seu produto ou do seu serviço. Quando cada etapa do negócio segue um fluxo organizado, você ganha previsibilidade, produtividade e escalabilidade. Olha a importância de você criar um processo. Processos são sequências de atividade padronizadas dentro de um negócio, ou seja, sequências de etapas, etapa 1, etapa 2 e todas padronizadas. Você vai trocar o funcionário, ele tem que saber fazer como que o outro fez. Sabe aquelas empresas pequenas acaba sendo dependente daquele profissional? Se aquele profissional sair, essa empresa basicamente quebra. Então, quando você cria processos dentro da sua empresa, você não fica dependente de um único profissional. Entendeu? Você precisa de vários profissionais para fazer a engrenagem girar, mas você não fica dependente de um profissional. Então, tipo, você contrata um profissional que é muito bom, ele melhora um monte de coisa na sua empresa, ele sair, você não sabe mais como fazer aquilo. Exemplo, funcionário entra de férias. Quem vai saber fazer a etapa dele? Quem vai saber fazer a função dele? Por isso que é importante a empresa ter processos e não depender só de profissionais. E aí você precisa documentar esses processos. E as empresas que não documentam seus processos enfrentam problemas como retrabalho, erros constantes e a falta de produtividade. Então, por isso que você precisa criar processos. E como a gente mapeia um processo? Mapear um processo e documentar um processo são coisas parecidas. Muita gente se confunde, mas eu vou explicar a diferença. Quando a gente documenta um processo, o documento desse processo explica o quê? A etapa 1 tem que ser feito dessa forma. Então tem todo o detalhamento, todo escrito nos mínimos detalhes, vamos se dizer assim, para ser executada aquela função, aquela etapa do processo. Isso tem que ter para etapa 1, etapa 2, etapa 3, para todas as etapas. Tem que ter um documento escrito como que tem que ser executado aquela etapa. O mapeamento do processo, basicamente, ele é um fluxograma. Ele é um fluxo de palavras-chave para você saber qual é a etapa 1, etapa 2. Então, exemplo, etapa 1, pegar o martelo. Etapa 2, prego na parede. Etapa 3, pintar a parede, exemplo. Aí etapa 1 é pegar o martelo, por exemplo. Qual é o tipo do martelo, qual martelo tem que pegar e não sei o que e tudo mais. Pregar o martelo na parede. Como tem que ser pregado o martelo na parede? Quantos centímetros ele tem que ficar fora da parede? Então, o documento, ele é o detalhamento de cada etapa. O mapeamento, ele é mais palavras-chave para você entender o fluxo daquele processo. Então, identifica as atividades-chave do seu negócio para você criar para você mapear um processo. Qual é a atividade-chave? É atendimento ao cliente, produção, entrega, pós-venda. Uma coisa que você precisa entender é, você vai criar o processo de todas as empresas. Desde o momento que o cliente chegou até a sua empresa, até o produto ou serviço ser finalizado com ele. Olha o tanto de coisa que tem que ser feito. Então, você precisa de um processo para cada etapa. Para a etapa de atendimento, para a etapa da produção ou da execução do serviço, a etapa da entrega e também o pós-venda. Você vai precisar criar para tudo, mas você começa pelas suas principais atividades. Defina quem é responsável por cada etapa. Então, é você ou vai ser uma pessoa responsável por isso? A pessoa responsável por esse processo, ele tem que dominar o processo de cabo a rabo. Inclusive, às vezes, pode ser até ele mesmo que tem que dar o treinamento. Um ponto muito importante, mas a gente vai falar talvez no próximo episódio. E aí, como a gente pode estruturar um processo? Existem 3 pilares para a gente criar um processo eficiente. Primeiro, a gente vai padronizar. Então, definir qual é a melhor forma de executar cada atividade. A melhor forma significa que todas têm que ser iguais.
Então a gente tem que padronizar tudo bonitinho. Depois que você padronizou, a gente vai fazer uma automação. Utilize ferramentas para otimizar o tempo e reduzir erros. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que você trabalha numa linha de produção e tem que parafusar um parafuso. Você está usando uma chave de fenda, uma chave Phillips para parafusar. E é comprado uma parafusadeira, você concorda que você vai parafusar mais rápido? Então você está otimizando a sua atividade. Quando eu falo ferramentas, não pensem só em ferramentas, chave de fenda, parafuradeira, essas coisas. Um sistema também é ferramenta. Então, analise comigo. Tem muitas empresas hoje ainda que eu vejo por aí, eu não sei como eles conseguem controlar o estoque no papel. Não sei, sério, eu não sei como eles conseguem fazer isso. Mas eles controlam o estoque no papel. Você concorda comigo que se ele colocar uma planilha, ele vai fazer mais rápido? Você concorda comigo que se ele colocar um sistema, ele vai fazer mais rápido? É a planilha ainda? Então, isso também é ferramentas, isso também é automação. Você melhorar o seu processo, você deixar ele mais automatizado. Algo que você às vezes não precisa colocar tanto à mão, ou que você faz de uma forma mais rápida. Um clique, você já fez uma parte da tarefa. Isso é automação. Depois disso, você tem que monitorar, fazer o monitoramento, né? Que é acompanhar indicadores para ajustes contínuos, que é a famosa melhoria contínua. Então, você tem que estar sempre analisando os indicadores para cada atividade, para cada ramo de negócio. São alguns indicadores diferentes. Tem que descobrir qual é o seu. Esta é a vantagem de uma consultoria, né? Quando você contrata um serviço de consultoria, eu já falo quais são os indicadores que vocês têm que ficar acompanhando. E aqui eu vou dar 3 exemplos de 3 negócios diferentes, como restaurante, e-commerce e prestador de serviço. Restaurante, quais são os principais problemas de um restaurante? Pedidos errados, demora na entrega e cliente insatisfeito. Então eu vou dar 3 exemplos de processos que vocês podem criar nesses tipos de problema. Padronização do atendimento, que é o que? Criar respostas para o máximo de perguntas possíveis. Então quando você já tem a resposta pronta, primeiro que o seu atendente ou você vai responder mais rápido e a resposta também vai ser mais eficiente quando você prepara ela. E se você tenta responder na hora, a resposta ela não é tão bem aceita pelo cliente, ela não é eficiente, pode causar problema. Então, criar resposta para o máximo de perguntas possíveis. E isso aqui, teoricamente, você vai ficar um tempo fazendo. Você vai descobrir quais são as maiores perguntas, né, que os clientes mais perguntam, e aí você vai criar a resposta para aquelas perguntas. Sistema integrado com a cozinha é muito importante. Então, o atendente, ele termina de fazer o pedido, ele coloca finalizar o pedido, ou o pedido para a cozinha, né, e o pedido sai lá na cozinha. Isso é muito eficiente. Confirmar o pedido com o cliente antes de finalizar. Muitas etapas do que eu tô falando aqui, na verdade quase todas, eu fiz na minha pizzaria quando a gente comprou também, porque lá o pedido era feito no papel. E tem restaurante hoje que o pedido é feito no papel e gera uma confusão muito grande na cozinha. Às vezes tem letra que é feia. E quando eu comprei a pizzaria junto com o meu sócio, acontecia isso. O pedido era no papel e caneta. Então existia muito erro de pedido. Quando a gente colocou o sistema, não vou falar que extinguiu, né, os erros, mas diminuiu bastante o erro. Então, uma das coisas, a gente confirma o pedido, tira print do sistema e manda para o cliente de novo um textinho pronto para ele confirmar endereço, confirmar o pedido e tudo mais. Implemente um painel digital na cozinha para exibir pedidos em tempo real. Então, assim que o atendente finalizar o pedido, quando ele enviar para a cozinha, já aparece numa tela. Isso ajuda a reduzir os erros também interno na cozinha. Outro exemplo são entregas otimizadas. Separe pedidos por entregador e região para evitar idas e recebimentos. Como assim? Então você já tem um grupo de motoboys lá, um grupo de entregadores no seu restaurante, e aí você tem vários pedidos que são para bairros específicos. Então você tem 3 pedidos para o bairro Y, 2 pedidos para o bairro Z. O que você vai fazer? Mandar um motoboy para o bairro Z e um para o bairro Y. Usar um rastreamento de entregas para estimar o tempo exato de chegada. O Mercado Livre hoje já faz isso. Ele te manda um link para você saber aonde que o caminhão dele está. Tanto o Uber Entregas também, o Uber Moto, Uber Entregas, eles te mandam um link de rastrear para você ver aonde o seu entregador está. Maurílio, mas só empresa grande consegue fazer isso. Nada disso. Lá na minha pizzaria a gente faz isso pelo WhatsApp. Pela localização do WhatsApp, todo início de expediente, os motoboys mandam a localização pra gente e a gente vai controlando a entrega deles, quem sabe onde eles estão, se já fez uma entrega ou se estão indo pra outra, através do próprio WhatsApp mesmo. Então assim, uma coisa que eu quero que vocês entendam é, muitas coisas que as empresas grandes fazem, a gente consegue fazer de uma escala menor também. Basta a gente conhecer ferramentas, basicamente. Criar um sistema de avaliação para entregadores, garantindo eficiência no seu serviço. Quando você coloca um sistema de avaliação
informação para os seus entregadores, você meio que obriga eles a ser mais cortês com o seu cliente. E aí você pode criar uma espécie de recompensa no final do mês, algo nesse sentido. E qual vai ser o resultado? Redução de erros, entregas mais rápidas e maior satisfação do cliente. Para e-commerce, os maiores problemas que e-commerce enfrentam, e muitas das vezes, por mais que ele esteja começando ou já está há muito tempo no mercado, eles têm esses problemas: pedidos atrasados, dificuldades de controle do estoque e insatisfação de cliente. Quais tipos de processo que nós podemos criar para otimizar essas etapas? Automação do estoque, um sistema de gerenciamento de estoque para evitar vendas de produtos esgotados. Então é muito importante que o seu controle de estoque, o seu sistema de controle de estoque, ele esteja interligado, integrado com a sua loja virtual. Assim, quando você comprou o produto, você vai alimentar o estoque, já está na loja virtual. Se o produto acabou no estoque, automaticamente ele sai do ar da loja virtual. Cria alertas para encomendas automáticas de itens. Por quê? Muitas vezes um cliente fez uma compra na sua loja virtual e você está ocupado em outras coisas e não percebe. Você vai perceber daqui 2-3 dias. E aí você vai atrasar o pedido desse cliente. Então, criar um alerta é muito importante. Separação eficiente dos pedidos. Criar um setor específico para separação de produtos. Então não basta você ter o controle do estoque, você também tem que criar um espaço, um setor onde você vai embalar aqueles produtos. E a separação e a organização lógica do estoque. Como assim? O estoque ele tem que ter uma lógica, porque se ele não tem uma lógica vai ficar muito bagunçado. Então quando o embalador, o empacotador, ele vai procurar o produto para embalar, ele vai demorar muito para procurar esse produto. Se ele demora muito para procurar o produto, ele demora mais para embalar, mais tempo demora para expedir aquele produto, entende? Então a organização desse estoque tem que ter uma lógica, onde ele sabe que o produto X vai estar em tal corredor, em tal prateleira. Ele meio que tem que decorar isso. Lugar específico de expedição. Então além de você ter um lugar para embalar o produto, é ideal que você tenha um lugar para expedição. Envio rápido e rastreável. Ter parceria com transportadoras eficientes e planejadas, como correio, transportadoras privadas e motoboys para entregas locais. Disponibilizaram um código de rastreamento automático para clientes acompanhar o status da entrega. Hoje em dia, muitas transportadoras privadas já fornecem esse link, esse código. Basta você enviar ele para o cliente. Muitas lojas virtuais, plataformas de lojas virtuais, já conseguem esse código automaticamente e envia para o e-mail do cliente também automaticamente. Então, por isso que é importante você estudar qual plataforma você vai utilizar no seu e-commerce. Crie um prazo realista e comunique qualquer atraso imediatamente ao cliente. Como assim? Muitas vezes acontece algum problema na entrega, no transporte, e aí você espera para o cliente vir reclamar. Não, antecipa, liga para o cliente, melhor, resolva o problema primeiro, mas assim que você resolver, liga para o cliente e fala, tivemos um problema assim, assim, assado, mas a gente ainda está no prazo de entrega, é muito possível que a gente consiga entregar no prazo estimado. Muitos clientes vão aceitar, porque você está sendo eficiente, você está comunicando. Então muitos problemas que as empresas têm, às vezes é falta de comunicação. Resultado: redução de erros nos envios, entrega mais rápida e aumento da confiança do cliente no e-commerce. Próximo, prestadores de serviço. Os maiores problemas que os prestadores de serviço têm: agenda desorganizada. Nossa, isso você vê de monte, Atendimentos atrasados e dificuldades em atender todos os clientes sem comprometer a qualidade do serviço. Então vamos lá. Agendamento inteligente. Sistema de agendamento online que sincroniza horários automáticos. Um dos exemplos do sistema que faz isso é o próprio Google Agendas. Ele é um agendamento online e ele vai otimizar esse seu trabalho. Isso diminui muito quando os prestadores de serviço marcam 2 serviços no mesmo horário, 2 serviços no mesmo dia. Isso é bem comum acontecer. Defina um tempo médio de atendimento para evitar sobrecarga. Isso quer dizer, muitas vezes você também marca o mesmo cliente no mesmo horário, no mesmo pedido, no mesmo tempo. Então, quando você coloca um tempo para cada execução, você já sabe qual é o tempo para você encaixar o próximo naquele mesmo dia. Se eu demoro 2 horas, eu vou começar 1 hora, eu vou terminar 3 horas. Então, o próximo cliente eu vou marcar 3h30. Mas isso tem que me locomover até lá. Quanto tempo é mais ou menos? Mais 1 hora de locomoção. Então, eu não vou marcar para 3h30, eu vou marcar para 4 horas. 4h30. Então, quando você começa a ter um padrão sobre isso, você melhora o seu atendimento com o cliente. E uma coisa muito importante que o prestador de serviço poucos fazem é confirmar o atendimento por WhatsApp ou por e-mail para reduzir as faltas. Então, exemplo, dentista
dentista tem um hábito, já passei em bastante dentista que tem um hábito de te mandar mensagem. Você foi na terça-feira para agendar uma consulta e agendou para o sábado. Na sexta-feira eles te mandam uma mensagem para saber se tá tudo ok com esse atendimento. Se você é cabeleireiro também, acontece a mesma coisa. O cliente passou lá terça, quarta-feira, agendou para sábado, você não entra em contato com ele na sexta, pode ser que ele falte. Acontece muito isso. Gestão de equipe eficiente. Crie uma escala de atendimento para distribuir as demandas de forma equilibrada. Não tem as escalas. Isso é para quando você tem uma equipe, tá? Então, não tem as escalas de trabalho. É a mesma lógica que vai fazer, só que na escala de atendimento. Então, eu tenho 3 profissionais hoje. Eu vou criar as escalas dele. Então, o profissional 1, ele vai atender o cliente das 10 às 12, sei lá. O profissional 2 vai atender outro cliente das 10 às 12. O profissional 3 vai atender outro cliente das 10 às 12. Às vezes não é das 10 às 12, é das 10h30 às 12h30. E com qual cliente ele vai atender. Então é importante que você monte a escala quando você tem uma equipe de cada profissional. Utilização de um CRM para armazenar informações de clientes e facilitar o envio. Como assim? Vamos lá. O CRM nada mais é do que um sistema onde a gente consegue colocar várias informações do cliente. Quando eu falo informações, não é só telefone, endereço, nome. Isso também tem, mas eu posso colocar o tipo de serviço que ele vai fazer, o dia que ele vai fazer, qual é o status daquele cliente, se ele está na fase de finalização, se ele está na fase de cadastro, se ele está na fase de contrato, de assinatura do contrato. Então ele também tem os status da onde ele está e o tipo de serviço que ele vai prestar. Padronização do atendimento. Criar um passo a passo para cada serviço, garantindo qualidade e rapidez. Então, quando a gente cria um passo a passo do serviço, é você criar um processo de quando o cliente chegou no seu salão. Qual é o passo a passo a ser seguido? Qual é a primeira coisa que você vai falar, além de uma saudação? O que você vai fazer? É importante que você crie isso. Você presta serviço na casa do cliente. Qual é as etapas que você vai seguir? É importante, porque quando você sabe qual é a etapa, você trabalha mais rápido. O funcionário também. Quando você cria essa etapa, dependendo do tipo de negócio que você tem, é legal que você mande um checklist para o cliente saber o que esperar pelo próximo atendimento. Salão de cabeleireiro não faz muito sentido eu fazer um checklist cliente, mas talvez uma serralheria que vai instalar um portão, vai instalar uma janela, um pedreiro que vai fazer uma obra um pouco maior para um cliente. É interessante entregar um checklist. O pedreiro eu penso mais em cronograma. Pode ser que você não consiga cumprir aquele checklist à risca. Pode ser que você não consiga cumprir aquele cronograma à risca. Mas tudo bem, mas pelo menos o cliente sabe o que vai acontecer depois daquela etapa. Qual vai ser o resultado disso? Atendimento mais rápido, clientes satisfeitos e maior produtividade sem sobrecarga. Por isso é importante você entender e criar os processos internos da sua empresa. Fornecedores, que eu vou te ajudar como que você irá escolher o seu fornecedor. Existem 10 tópicos que eu tenho preparado aqui para vocês de como que você pode selecionar o seu fornecedor. O primeiro deles aqui é competência. Então assim, o seu fornecedor ele tem que ter as competências. Se ele não tiver, não faz sentido. As competências que vai garantir que ele vai fazer a entrega que for preciso para você. Você também precisa verificar primeiramente a capacidade do fornecedor, né, em relação ao que você precisa. Então você não pode esquecer de analisar os feedbacks dos clientes. Então assim, você está fazendo uma compra, você é cliente. Quando a gente vai comprar um computador, vai comprar um fone, vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, em algum lugar, a gente analisa os feedbacks. A gente já aprendeu, é o nosso hábito fazer isso, né? Eu espero que todos vocês façam isso. Quando é com fornecedor, não é diferente. A gente está pegando uma parceria para nossa empresa. Se o nosso fornecedor der mancada com a gente vai dar mancada com o cliente. E a gente pode perder cliente por uma conta de fornecedor errado. E a culpa, você não pode falar, meu fornecedor não me entregou. A culpa é sua que não escolheu o fornecedor corretamente. Você não pode repassar a culpa. O cliente fala assim, caramba, não tem isso. Aí você fala, desculpa, meu fornecedor não entregou. A culpa não é do seu fornecedor. A culpa é sua. Você é o empreendedor. As coisas têm que acontecer basicamente, não exatamente desenhada da forma que você fez, mas você tem que cada vez mais diminuir o erro. Não tô falando que nunca pode acontecer isso, nenhuma empresa minha vai acontecer isso. Se um fornecedor meu deixar de entregar um produto, é uma vez para nunca mais, eu vou atrás de outro. Eu posso não finalizar com ele naquele momento, interromper a parceria naquele momento, mas com certeza já tô correndo atrás de outro. E assim eu conseguir, eu corto relações com o anterior. É muito importante você saber como que os clientes desses fornecedores se estão satisfeitos. É muito importante que você entre em contato com os clientes dos seus fornecedores. Mas Maurílio, e se o cliente do meu fornecedor for meu concorrente? Ele é seu inimigo? Você tem que ficar sem falar com ele? Se
você trombar ele em um evento, você não vai conversar com ele? Gente, eu quero que vocês entendam, concorrente não é inimigo. Então você tem que perguntar para esse cliente do seu fornecedor que você está analisando, entrega, qualidade, como que é a pós-venda. Então você tem que entender qual é a competência desse fornecedor. Segundo ponto, capacidade. O fornecedor precisa ter capacidade suficiente para lidar com as exigências da sua organização. Existe um ponto, uma linha tênue ali, que eu sempre falo assim: quando o cliente é pequeno demais, ele não consegue, eu vou colocar entre aspas, obrigar o fornecedor a fazer do jeito que ele quer. Existem tipos de negócio que é padrão, você aceita o que o fornecedor tem para te oferecer, mas na real, às vezes você precisa de uma coisa exclusiva. Então não é que você vai brigar com o seu fornecedor: eu preciso que seja feito assim, você consegue? Não, então obrigado, vou procurar outro. Exemplo, eu tenho caixas personalizadas da minha pizzaria e tem empresas que não fazem caixa do jeito que eu quero. Então por que eu vou aceitar o padrão dele? Então não tem capacidade para me atender. Com as oscilações do mercado, a demanda de produto aumentou, certo? Então o fornecedor possui recursos para atendê-lo, ou você precisará ir em busca de um novo fornecedor. Você precisa analisar a capacidade do seu fornecedor. 3. Comprometimento. Esse muitos pecam, hein? É interessante que o seu fornecedor mostre comprometimento. Então, se você pretende ter uma relação a longo prazo, deve levar em consideração o seu compromisso em atender às suas necessidades. Você tem que levar em consideração se ele vai te atender no prazo que ele mesmo colocou ou no prazo que você necessita, independente da solicitação de outros clientes. Aumentou a demanda de outros... Não interessa, você tem que me atender no mesmo prazo. Então assim, existem dois prazos. Quando você tem o poder de compra, você consegue exigir mais. Quando você não tem um poder tão grande de compra, você tem que exigir menos. Você não pode exigir tanto. 4. Controle. Você precisa saber o nível de controle que esse fornecedor tem sobre suas políticas, processos, procedimento, a cadeia de suplementos dele como um todo, né? O fornecedor consegue assegurar de forma confiável os recursos ainda que dependam de outras empresas? O que é interessante, você conhecer a empresa, se for uma fábrica, ir até a fábrica. Quando eu falo de fornecedores, eu estou falando de realmente fornecedores. Por quê? Às vezes o seu fornecedor é a 25 de março. Que tá tudo bem, não é que tá errado. É que aí são parâmetros que não dá para você analisar todos esses 10 pontos, vai analisar alguns. Agora, eu, como pizzaria, eu tenho mercados comuns, mas atacadista, como Atacadão, Açaí, a Giga Atacadista, né? Então, Rodão também, às vezes eu compro algumas coisas lá. Esses fornecedores eu não consigo avaliar com tanta precisão. Então é em base de como consumidor, como cliente mesmo. Então assim, o que eu sei que eu não posso contar com o Atacadão, por exemplo. Eita, não sei nem se eu posso falar essas coisas. Tem vários ingredientes que toda vez que eu vou comprar não tem. A farinha que eu compro não tem mais no Atacadão. Antigamente tinha e agora não tem mais. Eu trabalho com uma das melhores farinhas do mercado, não tem mais no Atacadão. O que eu tive que fazer? Correr atrás de fornecedor. Então eu tive que correr atrás de outro empresa porque ele não me atende mais. Outra coisa que o Atacadão também, ele deixa a desejar, no meu ver, tá? Eu compro muito azeitona sem caroço. Muitas vezes que eu vou no Atacadão, não tem azeitona. Acabou. E aí quando eu vou comprar outra coisa, eu olho lá, tem azeitona. Caramba, é Lady Murphy, né? Toda vez que eu preciso da azeitona, não tá aqui. E aí eu parei de comprar azeitona no Atacadão e comecei a comprar no fornecedor. Porque o fornecedor não me dá mancada. O mercado é o meu fornecedor, de certa forma. E ele tá me dando mancada. Mas não é uma coisa que eu posso discutir, dar uma sugestão, porque eu ainda sou pequeno para as compras no Atacadão. Não tenho voz. Então o que eu faço? Eu troco de fornecedor que me atende melhor. E ele tem esse controle? Ele consegue atender? Detalhe, você não precisa ficar com o fornecedor o resto da sua vida. Cada etapa, cada jornada do seu negócio, você vai evoluindo o seu fornecedor também. Quinto, dinheiro. Porque o mercado ele é instável. E é importante que seu fornecedor esteja em condições financeiras favoráveis. Como assim? Empresas com boa saúde financeira tendem a estar em posições melhores para enfrentar problemas que venham a surgir, né? Como assim enfrenta esses problemas? Resumidamente, o cara tem que ter capital de giro. O mercado quebra, tá faltando mussarela no mercado. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de um fornecedor que tenha mussarela. O meu fornecedor, ele consegue fazer isso em vacas magras, vamos dizer assim. Um bom trocadilho, né? Eu falando de mussarela e vacas magras. Mas vocês entenderam o contexto. Tipo, tá faltando matéria-prima em algum lugar. E aí o seu fornecedor, ele deixa de te entregar. Ele não vai atrás de outro polo, de outro fabricante. Ele simplesmente repassa pra você e fala, não tem. Pô, eu não gosto de trabalhar com um cara desse. Eu gosto de trabalhar com o cara que vai atrás. Então o mercado, ele é instável. Ele sempre vai estar em altas e baixas. Ele tem que fornecer um valor pra você
considerável. Ele tem que ter dinheiro em caixa. Ele tem que controlar tudo isso. Sexto, custo. Aqui é o que todo mundo domina, né? Todo mundo sabe avaliar o custo. Tem que verificar o custo do produto que é oferecido para esses fornecedores, né? Que é algo que deve levar em consideração também. Por mais que algumas empresas usem o custo como fator decisivo, não é o mais importante, principalmente se você está em busca de um fornecedor para um relacionamento de longo prazo. Então assim, você não pode analisar a compra do seu produto, a compra da sua matéria-prima exclusivamente pelo custo. Você não pode fazer isso, não faz nem sentido. E geralmente o custo é o mais barato quando a gente fala assim, né? Você pode se dar mal. Todo mundo já ouviu aquele ditado, o barato sai caro. Mas você tem que analisar, não ir só pelo preço. Porque aí você vai pelo preço, o cara não te entrega, o cara te entrega produto quebrado, te entrega produto danificado, de alimentação, produto estragado. Cara, eu quase não confio mais em hortifruti hoje. Hoje eu trabalho com um dos melhores hortifruti da minha cidade. E eu acho que ele é o melhor, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele é o melhor da minha cidade. Pra mim, ele é. Ele é mais caro? É. Ele é o mais caro que tem. Mas eu já vi fornecedores que trabalham por conta e que vão entregar direto na minha pizzaria que tem o mesmo valor desse fornecedor. Os legumes, as verduras não têm a mesma qualidade. Aí eu falo, caramba, se eles têm o mesmo preço, só porque entrega na minha pizzaria, por que eu vou comprar se a qualidade é inferior? Então assim, o custo, ele pode ser um dos fatores de decisão. Não pode ser o principal, nunca, tá? Porque você pode se prejudicar por conta disso. Sétimo, consistência. Neste item é preciso saber o que? Como os fornecedores irão assegurar o fornecimento de produtos ou serviços de alta qualidade? Como que ele garante a padronização, né? A consistência de qualidade? É onde eu venho falando do hortifruti. Mercado não tem hortifruti bom. Não conheço nenhum mercado que tem hortifruti bom. Os hortifruti que tem aqui, que é menorzinho, não gosto. Então eu não falei, né? Hoje eu compro as coisas no Sítio Verde. Ele consegue manter a qualidade dos produtos com mais consistência do que os outros. Esse fornecedor, ele precisa ter um processo, um procedimento em andamento que garante essa consistência. Então é interessante que às vezes você questione o fornecedor e, se possível, obter uma demonstração. Faz muito isso com caixa de pizza, por exemplo. Consegue manter a constância? Ó, essa caixa veio de um jeito, essa caixa veio de outro. Qual é o seu padrão? Qual é o seu processo? Eu posso conhecer a fábrica? Existem, não é porque você é pequeno que não existe nenhum tipo de fornecedor que você pode analisar com mais clareza. Todos os tipos de fornecedores você pode analisar. Por mais que o atacadão, eu não posso chegar lá no gerente, ainda porque eu sou pequeno, trocar uma ideia e falar assim, com que frequência você faz compra? Que eu chego aqui e não tem produtos. Como é que eu posso saber quando tem produto e quando não tem? Oitavo, cultura. Boas relações comerciais são baseadas em valores. Então, por isso que considerar a cultura de negócio do fornecedor é essencial. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, você precisa imaginar os valores mais importantes da sua organização. Essa diferença de valores pode tornar inaceitável diante de um produto, por exemplo. É claro que na prática, quando a gente é muito pequeno, a gente não vai avaliar tanto a cultura, a não ser se for muito disruptiva, muito diferente da nossa cultura, das nossas crenças, do que a gente acredita. Se for muito diferente, a gente não compra. Mas muitas vezes a gente é pequeno, a gente não vai avaliar isso. Mas conforme a sua empresa ela vai pegando nome, vai pegando força no mercado, você também precisa avaliar. Porque existem parâmetros que aí já não é mais preço, não é mais qualidade. Você está em um parâmetro que todos os fornecedores atendem a sua qualidade. Então você começa a eliminar por outros pontos. E um dos pontos é cultura. E cultura organizacional é uma coisa muito interna, muito, como eu já comentei aqui outras vezes, tem lugares que eu não vou comprar porque eu não gosto da cultura da empresa, por XYZ. É interno, é meu, é particular. Então uma empresa também tem isso. O CEO da empresa, ele tem as suas particularidades, tem a sua própria cultura, tem a cultura da empresa. Aquele fornecedor não bate com a nossa cultura, eu vou escolher outro fornecedor. Nono, limpeza. Quando a gente está falando de limpeza, a gente não está falando de varrer e passar pano, tá? Isso está relacionado a um comprometimento do fornecedor em relação à sustentabilidade e o seu apoio às leis ambientais. Quando você chega num certo patamar de negócio, por isso que eu falei, dependendo do tamanho, você não vai avaliar os 10 pontos, mas conforme você vai crescendo, você vai tendo que colocar mais pontos de decisões, tá? Aqui eu trouxe 10, mas tem muito mais para você avaliar. Para você chegar nesses pontos, você já vai ser uma empresa milionária. Para você passar disso, e assim vai. Apoio às leis ambientais. A sua empresa chega num patamar que ela é obrigada por lei, quer dizer,
Todas as empresas já são obrigadas por lei a cumprir as leis do meio ambiente, certo? Dependendo do ramo, a fiscalização cai mais em cima. Então você precisa mais estudar a sustentabilidade. Cada ramo tem a sua parcela de cuidar do meio ambiente. É um exemplo besta, mas nossa pizzaria é uma pizzaria pequena, uma pizzaria de bairro, mas a gente tem a nossa parcela. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A gente faz hambúrguer lá e também faz porções. Pra gente fazer porções, a gente usa óleo. Ainda tem gente que joga óleo no ralo. Começa a entender que todo tamanho de negócio tem a sua parcela de cuidar do meio ambiente. A gente também tem. É claro que isso veio uma cultura de dentro da nossa casa. Nossos pais me ensinaram que não se joga óleo no ralo. Todo tamanho de negócio tem a sua parcela na sustentabilidade. Quanto maior você é e dependendo do ramo, mais parcela você tem. Chega um ponto que você começa a cobrar isso dos seus fornecedores, porque os seus clientes também cobram. Os clientes hoje estão aprendendo a analisar a empresa. Então, se você faz parceria com um fornecedor que tem algum problema ambiental, o seu cliente pode parar de comprar de você. Então, existem algumas ações por parte do próprio fornecedor para diminuir os problemas ambientais. Ele contribui de alguma forma com a sociedade? Além do meio ambiente, como esse fornecedor trata seus profissionais e as pessoas? Possui uma reputação boa? Tudo isso acaba sendo envolvido. O 10º, comunicação. Pergunte qual será o principal canal de atendimento. Você terá um contato específico? É apenas uma pessoa que vai te atender? São várias? Quando tem problema, como que vocês vão solucionar o meu problema? Às vezes tem problema que o fornecedor já tem na ponta da língua. Quando acontece isso, a gente resolve dessa forma. Já aconteceu de eu fazer pedido pro meu fornecedor e não viu uma peça do que eu pedi, um ingrediente do que eu pedi. Como que isso é solucionado? Ele tem que saber algumas respostas. Para eu fazer uma reclamação, por onde vai ser? Telefone? Carta? Sinal de fumaça? Então você tem que saber como é que você vai se comunicar. Vai ser só pelo WhatsApp? Tem outra forma de comunicação? Porque muitas vezes as empresas gostam de vender. Desculpa o palavreado, dane-se o pós-venda. Eles não estão nem aí pro pós-venda. Pós-venda é que você fideliza o cliente, tá? Aprendam isso, a gente vai falar sobre pós-venda ainda também. Então essa comunicação, o contato com o fornecedor é muito importante. Qual é o horário que eu posso entrar em contato? Trabalha de final de semana, trabalha de madrugada, né? Depende também de acordo com o seu negócio. Então eu falei sobre os 10 pontos que você pode analisar um fornecedor. Você não precisa usar os 10. Eu claramente não uso os 10. E cada fornecedor eu uso alguns pontos diferentes. Alguns eu uso competência, outros eu uso compromisso, outros eu uso cultura. Os 10, como a gente está falando de empresa de pequeno e médio porte, os 10 pode ser muito radical e a gente pode ficar sem fornecedor no mercado às vezes para nos atender. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso também. Os principais que eu gosto é competência, capacidade, compromisso, custo, consistência e comunicação. Esses são os que eu mais me importa, assim. E agora nós vamos falar sobre controle de estoque. Então, qual é o nível ideal para evitar excesso ou a falta de produtos? Tem muita gente que acredita que a gente faz o cálculo e sabe exatamente o quanto que vai vender no mês. Não. Quando a gente fala em controle de estoque, a gente não pode deixar faltar. Tem que sempre ter uma margem, uma sobra pequena que não seja o suficiente para estragar o produto, para vender o produto ou para ficar encalhado e a gente perdendo dinheiro. A gente vai falar sobre alguns pontos aqui que eu acho mais importante: estoque mínimo, estoque de segurança, estoque máximo e entrada e saída de mercadoria, e uma ferramenta chamada curva ABC. Então, estoque mínimo. Para que serve o estoque mínimo? O estoque mínimo ele serve para você saber qual é o ponto que você está precisando repor a sua mercadoria. Esse é o momento que você precisa repor a sua mercadoria. Quando você faz o pedido, na verdade você faz antes do seu estoque mínimo. Por quê? A gente faz um cálculo para a gente descobrir qual é o nosso estoque mínimo. Basicamente, esse cálculo ele é feito pela nossa média de vendas, e aí vai depender de em quanto tempo você vai fazer compra. Se você vai fazer compra diária, se vai fazer compra semanal, ou se você vai fazer compra mensal. Então, se eu faço compra semanal, eu vou fazer minha média de vendas semanais, não a média de vendas diárias, não a média de vendas mensal. Preciso descobrir a média de vendas semanal. Com isso, eu crio o meu estoque mínimo. Então, a gente sempre pede antes do estoque mínimo. O meu fornecedor demora 3 dias para chegar. Então, 3 dias antes do meu estoque mínimo, eu tenho que pedir. É um exemplo. Porque aí eu vou vender as 3 vendas na quarta-feira, segunda, terça, quarta, 3 dias só pra você entender. Na quarta-feira chegou no meu estoque mínimo, é quarta-feira que meu fornecedor vai chegar. É essa a lógica que você tem que analisar. Estoque de segurança. O que você precisa entender? Estoque de segurança é uma margem que você tem se caso aconteça se o fornecedor não entregar no prazo. Eu vou ter estoque de segurança se você acabou de falar para eu ter um fornecedor que não atrasa. E aí é onde eu viro pra você e falo: errar é humano.
todo ser humano erra. Quem gerencia uma empresa é um ser humano. Então falar que eles nunca vão errar é mentira. Você tem que encontrar o que menos erram, é diferente. Mas falar que eles nunca vão atrasar é mentira. Colocar um cara de taxa no seu cliente, o fornecedor me atrasou. então você tem que ter autorresponsabilidade. Então é onde existe o estoque de segurança para se acontecer alguma eventualidade nesse tipo. Ou venda demais ou quando o fornecedor atrasa o nosso produto. Tem um estoque mínimo, que o nome mesmo já diz, é o mínimo que eu posso ter dentro do estoque. A mercadoria tem que chegar hoje. Quando chegar no estoque mínimo é que ele já atrasou. É isso que você tem que entender. O estoque de segurança é acima do estoque mínimo. Então eu vou dar um exemplo só de número para você entender. Se meu estoque mínimo é 50 e minha margem de segurança é 20, eu tenho que fazer o pedido quando tiver 70. Entendeu? Eu somo o estoque mínimo, somo o estoque de segurança. Quando chegar no estoque de segurança, eu já tenho que pedir para a mercadoria chegar até o meu estoque mínimo. O ideal é que ela não chegue no estoque mínimo, mas se chegar, é hoje que tem que chegar a mercadoria, não pode atrasar. Por isso que você tem aquela margem de segurança para se acaso ele atrasar, acontecer alguma coisa. Tem uma sobra de mercadoria. Tudo isso é feito com cálculos. E aí são cálculos que é meio difícil você fazer quando você está iniciando um negócio. Então isso a gente vai recalculando conforme a empresa vai andando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e a gente vai recalculando, vai refazendo. É claro que dá para você ter uma planilha pronta no Excel, que faz as formas automáticas. Conforme você vai vendendo essa planilha, ela vai sendo preenchida e ela vai te dando automaticamente seu estoque mínimo, seu estoque de segurança. O estoque máximo, basicamente, aqui é você ter uma noção do máximo de quantidade de produto necessária que você precisa ter dentro do seu estoque. Se tiver mais que isso, é perca de dinheiro. A não ser quando o fornecedor dá um desconto para compras maiores. Mas fora isso, na compra padrão, aquela é a sua quantidade máxima de estoque. E o que eu preciso analisar nessa quantidade máxima de estoque? Então eu vou relacionar a quantidade de vendas, o tempo de entrega e meu estoque de segurança. Eu vou ter o resultado do meu estoque máximo para evitar excesso de mercadoria. Acabamos de falar sobre estoque mínimo, estoque de segurança, estoque máximo. Vamos falar agora sobre entrada e saída de mercadoria. Então você também precisa controlar o quanto entrou e o quanto saiu. Até porque se você não controla o quanto entrou, você não vai saber se está batendo o seu estoque máximo. Se você não controla o quanto sai, você não consegue controlar o seu estoque mínimo. Isso também precisa ser controlado. Então, dia tal entrou tanto desse produto. Tá? E quando a gente fala de estoque mínimo, né, controle de estoque, é um cálculo de estoque mínimo para cada mercadoria. Então pensa como cada vez é mais difícil você gerenciar uma empresa. Então esse é um dos trabalhos que eu tenho que fazer na pizzaria. Depois a gente tem uma ferramenta chamada curva ABC. Essa curva ABC ela vale para várias coisas, mas eu aprendi ela dentro do meu curso técnico como controle de estoque. Então eu uso para outras coisas também, mas o que eu mais uso é no controle de estoque. Então para mim hoje não tem um controle de estoque se você não tem curva ABC. Principalmente para a gente definir o estoque máximo de cada produto, também eu me baseio na curva ABC. Como assim? A curva ABC ela vai dar quais são os seus produtos categoria A, seus produtos categoria B e seus produtos são categoria C. Mas quando eu falo A, B e C, não é de qualidade, é de quantidade de vendas, quantidades vendidas. Então, qual é os seus produtos categoria A, que são os mais vendidos? Qual é o seu produto que é categoria B, que é uma média de vendas? E a categoria C são os produtos que são menos vendidos. Então, você tem o grupo do A, o grupo do B e o grupo do C. E o grupo do C você tem que frequentemente analisar, porque alguns ingredientes você pode eliminar. E aí, se você elimina aquele produto ou aquele serviço, de certa forma, aquela matéria-prima, você não precisa mais vender aquele produto, porque ele é o que menos está vendendo. Você pode colocar outro no lugar para ver se vende mais. Se você coloca um produto, tira os últimos do C e coloca um e ele vai cair lá no B, opa, tá vendo? Você já foi inteligente. Você adquiriu um produto novo e pode eliminar um antigo. Então, é importante para você analisar, até para você ver o quanto que você compra. Porque chega uma hora que você tem tanto produto para comprar que você se perde se você não tem um controle. Caramba, será que eu preciso comprar mais? Eu não sei. Você vai se basear nas vendas e aí se basear nas vendas de cabeça é meio difícil, não? Então a gente constrói uma planilha ou um sistema que te ajuda nisso pra gente poder automatizar o meu estoque e tudo mais. Existem empresas dentro de um outro nível, mas é um nível que eu sou louco pra chegar, que depois que você controla tudo isso, a empresa tem acesso ao seu controle de estoque e toda vez que chega no ponto de compra, né, o fornecedor já encaminha o produto pra você.
Você não precisa nem fazer o pedido pro fornecedor. Ele já sabe qual é o momento de compra, o momento que tem que mandar pra você. Cara, isso é surreal, é muito legal. E é um ponto que eu ainda sou louco pra me chegar na minha empresa. Não sei, é assim que a gente basicamente controla o nosso estoque. Agora eu quero te fazer 3 perguntas. Você tem dificuldades para atrair clientes? Se sente perdido sem saber o próximo passo? Ou se sente que trabalha muito, mas os resultados não aparecem? Se você disse sim para uma dessas perguntas, saiba que você não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Eu criei o Missão CEO O Cofre, um grupo secreto e 100% gratuito, tudo o que você precisa saber para acelerar seu negócio e se tornar um verdadeiro CEO. Dentro do Missão CEO O Cofre, você terá acesso às estratégias comprovadas, insights poderosos e treinamentos exclusivos e aulas ao vivo. Tudo para ajudá-lo a gerenciar o seu negócio com clareza e objetivo. Enquanto outros empreendedores já estão desbloqueando esses segredos e conquistando grandes resultados, você vai ficar de fora? É claro que não, né? Então clique agora no primeiro link da descrição, Missão CEO O Cofre.